Você já sentiu a raiva, a mágoa ou a ansiedade tomarem conta? Basta um pensamento aleatório ou uma palavra impensada de outra pessoa para estragar o seu dia. Agora, imagine pessoas que parecem inabaláveis, que nada consegue tirar do sério. Elas são calmas, centradas e autoconfiantes, mesmo no olho do furacão. Qual é o segredo delas? Não é um dom inato, é uma habilidade. E hoje vamos revelar 7 maneiras como pessoas mentalmente fortes mantêm suas emoções sob controle, usando a sabedoria dos antigos estoicos. Fique conosco e descubra como transformar sua mente numa fortaleza inabalável. É importante esclarecer desde já um ponto fundamental. O estoicismo não significa se transformar num robô sem emoções. Muito pelo contrário, esta filosofia greco-romana, praticada pelo imperador Marco Aurélio e pelo dramaturgo Sêneca, ensina não a suprimir as emoções, mas a compreender a sua origem. É uma espécie de superpoder para a sua mente. Os estoicos acreditavam que o nosso sofrimento não é causado pelos eventos em si, mas pela forma como julgamos esses eventos. E essa simples compreensão muda absolutamente tudo. Pronto para uma jornada simplificada pelo estoicismo para o controle das emoções? Então, vamos nessa. Então, o método número 1, a dicotomia do controle. Ou, se preferir, dividir e conquistar a si mesmo. Este é o princípio mais fundamental do estoicismo. Se você internalizar apenas ele, sua vida jamais será a mesma. Funciona assim. Tudo na vida se divide em 2 categorias. A primeira é aquilo que está sob o nosso controle. A segunda, aquilo que está completamente fora dele. Parece bastante óbvio, não é? Mas estranhamente, esquecemos-nos disso constantemente. Mas o que, afinal, podemos controlar? Na verdade, não é muita coisa. São os nossos próprios pensamentos, os nossos julgamentos, os nossos desejos e as nossas ações. É o nosso universo interior, a nossa capacidade de escolher como reagir a tudo o que nos acontece. E pronto. Mais nada. E o que está fora do nosso controle? Praticamente todo o resto. O clima, a situação econômica, o passado, a opinião alheia sobre você, o trânsito e até mesmo os resultados dos seus maiores esforços. Você pode trabalhar incansavelmente e não conseguir aquela promoção. Pode ser a pessoa mais amável do mundo e mesmo assim não agradar a alguém. E é aqui que reside o ponto crucial. Todas as nossas emoções negativas, a raiva, a ansiedade, a frustração, surgem precisamente porque tentamos controlar o que é incontrolável. Ficamos furiosos com o engarrafamento, como se a nossa fúria pudesse dissolvê-lo. Preocupamo-nos excessivamente com a opinião dos outros, como se pudéssemos invadir a mente alheia e mudá-la. O indivíduo forte, aquele que abraça os princípios do estoicismo, simplesmente para de se debater. Ele direciona toda a sua energia e atenção exclusivamente para aquilo que está, de fato, sob o seu poder. Não desperdiça uma única gota de força a lutar contra moinhos de vento, e este simples ato liberta uma quantidade imensa de recursos mentais, oferecendo uma serenidade inabalável. A segunda abordagem pode parecer-lhe estranha, até um pouco assustadora. Ela diz assim: imagine o pior para alcançar o melhor. No estoicismo, esta técnica poderosa chama-se praemeditatio malorum, ou, simplificando, premeditação do mal. Mas não se assuste, não é um convite ao pessimismo. Não significa que deva andar por aí à espera do fim do mundo. Pelo contrário, é uma das ferramentas mais eficazes para encontrar tranquilidade e confiança. É uma espécie de treino mental. Veja como funciona. Suponhamos que amanhã tem uma reunião importante. Em vez de simplesmente esperar o melhor, sente-se por alguns minutos e visualize calmamente o que pode correr mal. O seu oponente pode ser agressivo, pode não encontrar as palavras certas, podem recusá-lo. Depois de ter imaginado estes cenários na sua mente, o que acontece a seguir? Bem, a seguir, prepara-se. Antecipadamente,
Pensa em respostas calmas para uma possível agressão. Faz anotações curtas com os argumentos-chave. Pensa no que fará caso haja uma recusa. E é aqui que reside a magia. Primeiro, se algo disto realmente acontecer, não será um choque para si. Não entrará em pânico, porque já esteve mentalmente nessa situação e sabe o que fazer. O impacto emocional será muito menor. Em segundo lugar, e na maioria dos casos, nada de terrível acontece. E então sente não apenas alívio, mas uma verdadeira alegria e gratidão. É como uma vacina contra o estresse. Prepara-se para a tempestade e, quando o sol brilha, valoriza-o muito mais. Deixa de ter medo dos fracassos, porque está preparado para eles. Vamos para o terceiro método. Este é um truque mental muito bonito e poderoso, um dos favoritos do imperador Marco Aurélio. Chamamo-lo de a visão de pássaro. Imagine que você se vê tomado por algum problema, uma mágoa, raiva, ansiedade. Ele parece enorme, preenche toda a sua mente e aparenta ser o centro do universo. Nesse momento, faça algo simples. Feche os olhos e comece a afastar-se mentalmente. Primeiro, visualize-se na sala onde está. Depois, eleve-se mentalmente e veja a sua casa, a sua rua. Mais acima, eis o seu bairro, a sua cidade inteira. Continue a subir. Aí está o seu país no mapa do continente. E aqui está todo o nosso planeta Terra, uma pequena esfera azul e branca, pairando solitária na escuridão silenciosa do espaço. Agora, olhando para este pequeno planeta do alto, tente encontrar-se nele. Tente encontrar o seu problema. O que aconteceu com ele? Ele não desapareceu, mas a sua escala mudou drasticamente, não é verdade? Diante dessa eternidade e imensidão, ele se tornou apenas um grão de areia microscópico. Este exercício não resolve o problema diretamente, mas faz algo mais importante. Ele tira você instantaneamente do turbilhão emocional e lhe dá perspectiva. Mostra o quão pequenos e efêmeros são muitos dos nossos sentimentos. Não é uma forma de desvalorizar o que você sente, mas sim de devolver às suas emoções as proporções corretas e não permitir que um pequeno incômodo pareça o fim do mundo. O quarto método é uma prática muito pessoal e poderosa. Uma conversa noturna consigo mesmo. O grande estoico Sêneca escreveu que nunca ia para a cama sem antes fazer uma análise minuciosa do dia que passou. Isso não significa que você deva se julgar ou se culpar por erros. Pelo contrário, é mais como um balanço imparcial dos acontecimentos que um comandante sábio faz com o seu subordinado mais importante, consigo mesmo. Todas as noites, antes de dormir, reserve alguns minutos de silêncio para se fazer algumas perguntas simples. O que me tirou do sério hoje? O que me irritou, me deixou triste ou me assustou? Por que isso aconteceu? Minha reação foi justificada e útil? E como eu poderia ter reagido de forma diferente, com mais sabedoria? Por outro lado, é igualmente importante reconhecer os sucessos. Em que momento demonstrei autocontrole hoje? Onde agi corretamente e de acordo com a minha consciência? O objetivo deste exercício não é a autoflagelação, mas sim o autoconhecimento. No mundo moderno, isso pode ser chamado de manter um diário de consciência ou de mindfulness. Quando você analisa suas reações dia após dia, começa a perceber padrões. Você compreende claramente os seus gatilhos, aquelas teclas ou botões que as circunstâncias ou outras pessoas apertam. E assim que você os reconhece, deixa de ser um fantoche das suas emoções. Você ganha a capacidade de fazer uma escolha consciente da próxima vez, em vez de reagir automaticamente. O quinto método pode soar um pouco sombrio, mas é, talvez, o mais poderoso para definir prioridades corretamente. Os estoicos o chamavam de memento mori, que do latim significa lembre-se da morte. Repito, não se trata de cair em depressão por pensar na finitude da vida. Muito pelo contrário. É um filtro poderosíssimo que ajuda a separar instantaneamente o que é importante do que é trivial. É um lembrete de que nosso tempo aqui, neste planeta,
é limitado. E cada minuto gasto com raiva inútil, uma pequena mágoa ou uma preocupação vazia, é um minuto roubado da sua vida única e insubstituível. Quando alguém te fecha no trânsito e você está prestes a explodir de raiva, simplesmente pergunte-se: lembrando que minha jornada na vida é finita, eu quero mesmo desperdiçar este minuto com raiva de um desconhecido que jamais verei novamente? Quando você se preocupa com críticas ou fofocas, faça a si mesmo a pergunta: daqui a 1 ano, 5 anos, no fim da minha vida, isso terá alguma importância? A resposta quase sempre será: não. Memento mori não é sobre medo, é sobre valor. A consciência da sua própria mortalidade nos faz valorizar a vida de verdade. Ela nos ajuda a focar no que realmente importa, nos nossos entes queridos, nos nossos verdadeiros objetivos, em sermos boas pessoas, aqui e agora. É a maneira mais eficaz de parar de deixar a vida para depois e começar a viver plenamente em cada momento. E é aqui que reside o segredo mais importante, e talvez o mais surpreendente, do estoicismo, aquele que une todas estas abordagens. Muitos acreditam que controlar as emoções significa suprimi-las, ter um rosto impassível e um coração frio. Mas isso é um completo disparate. A verdadeira força dos estoicos não é a ausência de emoções, é liberdade, liberdade de escolha. Entre o que lhe acontece e a sua reação a isso, há um minúsculo espaço, uma pequena pausa, e é exatamente nessa pausa que reside todo o seu poder. Você não pode controlar a grosseria do caixa, a crítica injusta do seu chefe ou a chuva que estragou os seus planos, mas você, e só você, pode controlar o que se passa na sua cabeça em seguida. Vai ceder à raiva e estragar o seu dia? Ou vai respirar fundo, sorrir e decidir que essa insignificância não merece perturbar a sua paz de espírito? É essa a verdadeira virada. A força não está em não sentir nada. A força está em sentir tudo, mas escolher como reagir a isso. No final das contas, todos estes 7 métodos levam a um único ponto: a consciência plena e a liberdade interior. Controlar as emoções não é reprimir, mas sim uma escolha consciente. É uma habilidade que pode e deve ser praticada todos os dias. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios sobre filosofia prática para a vida moderna. E agora, uma pergunta para você. Deixe nos comentários qual dos 7 métodos lhe pareceu mais próximo e aplicável na sua vida. A sua opinião é muito importante para nós.